Bem, vamos pegar um outro problema, mas agora que também é um problema de maximizar, mas um problema que tem 3 restrições e depois mais as restrições de não negatividade. Então, a gente já viu que as restrições de não negatividade, o que elas vão implicar é que eu vou ficar restrito ao primeiro quadrante. Né? Então, vamos resolver esse problema e agora eu tenho 3 restrições aqui. Bem, primeiro passo, então, é transformar essa inequação x1 menor ou igual a 4 numa equação x1 igual a 4. A inequação x2 menor ou igual a 3 numa equação x2 igual a 3, deveria estar aqui, né? Deixa eu ver se é aqui que é o certo. É 3 aqui. E aqui, x1 mais 2x2 menor ou igual a 8, em x1 mais 2x2 exatamente igual a 8. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo é desenhar a região, a equação da reta que representa essas retas aqui. Então, vamos lá. Bem, aí repara o seguinte, eu tenho aqui a primeira restrição, essa restrição, eu vou escrever isso aqui, peraí. Ó, repara o seguinte, a primeira restrição é a restrição x1 menor ou igual a 4. Eu transformo isso na restrição x1 igual a 4, né? Foi o que nós fizemos lá. Bem, como que eu desenho isso aqui? Aí, isso aqui é o seguinte, na realidade, eu tenho para qualquer x2, o x1 sempre é 4. Então, se x2 for 0, x1 é 4. Se x2 for menos 10, x1 é 4. Se x2 for 30, x1 é 4. Ou seja, para qualquer valor de x2, eu sempre tenho o x1 igual a 4. Então, é isso aqui. Ó. Se x2 é 2, x1 é 4. Se x2 é 4, x1 é 4. Se x2 é 6, x1 é 4. Então, na realidade, eu tenho uma reta que é paralela ao eixo da ordenada. Ok? Então, eu tenho essa reta aqui em vermelho, representando a reta em vermelho, representando a equação correspondente à desigualdade x1 menor ou igual a 4, que é a equação x1 igual a 4. Bem, só que na realidade eu tenho um menor ou igual aqui. Ou seja, o menor ou igual são todos os pontos que são de x1 que são menores do que 4. Ou seja, todos esses pontos estão aqui exatamente à esquerda. Ok? Muito bem. Então é assim que a gente vai caminhar nesse primeiro ponto aqui, x1 menor ou igual a 4. Vamos partir para a próxima restrição, x2 menor ou igual a 3. Eu tenho aqui x2 menor ou igual a 3. Isso também é uma restrição que, em geral, é fácil, não precisa ter muita discussão. Ou seja, são todos os pontos de x2 que são menores ou iguais a 3. Então, eu tenho aqui uma reta, em amarelo, que é paralela ao eixo da abscissa, né? Que é o eixo x1. Então, todos os pontos que são de x2, que são menores ou iguais a 3, são pontos que estão aqui embaixo. Então, aqui é para cá, aqui é para cá, isso aqui é para lá. Bem, a última restrição e terceira é uma restrição que diz que x1 mais 2x2 é menor ou igual a 8. Bem, aí nós vamos voltar aqui. Vou transformar isso numa igualdade, atribuir o valor de x para x1 igual a 0, e aí x2 é igual a 8 sobre 2, que dá 4. Então, eu tenho esse par ordenado 0, 4, que é esse ponto aqui. Depois, eu faço o inverso, substituo x2 igual a 0 e tenho x1 igual a 8. Então, eu tenho esse par ordenado, x1 igual a 8, x2 igual a 0, é o par 8, 0. Esse par 8, 0 está aqui, eu ligo esses pontos, traço uma reta que passe por esses dois pontos obtidos. Né? É essa reta que está aqui em verde, e agora eu preciso saber se a região é a região que satisfaz que está abaixo ou a região que está acima.
E essa região que está abaixo ou que está acima, eu vou pegar um ponto aqui embaixo e vou verificar se ele satisfaz. Se ele satisfizer, todos os pontos que estão embaixo também satisfazem. Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto 2, 0 aqui. Substituindo 2, 0 aqui, isso dá 2, mais 0 vai dar 2, que é menor ou igual a 8, é verdade. Ou seja, na realidade eu tenho todos esses pontos aqui embaixo, ok? Como pontos que satisfazem a região viável. Bem, então, o que eu tenho aqui são a reta verde, todos os pontos aqui abaixo. A reta amarela, todos os pontos para cá. E a reta em vermelho, a inequação corresponde a todos os pontos que estão à esquerda da reta. Com isso, eu tenho uma região de interseção, que é essa região de interseção aqui, né? Que eu chamei de F. Então, um conjunto de pontos que satisfaz a minha região viável é esse polígono que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Eu tenho um polígono, e esse polígono é a região viável, então, ou seja, o conjunto de todos os pontos, de todos os pares ordenados que satisfazem essas três restrições simultaneamente, ok? O x2 é a mesma coisa, né? É como se eu tivesse aqui um 0x1 mais x2 menor ou igual a 3. Ele fica 0x1 mais x2 igual a 3. Então, se eu substituir x1 igual a 2, por exemplo, quanto que dá o x2? Dá 3. Se eu substituir o x1 por 6, quanto que dá o x2? 3 também. Se eu substituir o x1 aqui por 9, o x2 também dá 3. O x2 também dá 3 e assim por diante. Ou seja, o ponto 2, 3 é esse ponto aqui. O ponto 6, 3 é esse ponto daqui. O ponto 9, 3 é esse ponto aqui, né? Então, eu traço uma reta que passe por esses 3 pontos ao mesmo tempo, esses 4 pontos que eu fiz aqui. Isso dá exatamente uma reta paralela ao eixo x1, né, e perpendicular ao eixo x2. Então, diante disso, eu tenho essa região viável aqui que corresponde a esse polígono, né? O que a gente precisa agora é encontrar, dentre todos os pontos que estão aqui, nessa região, qual é o ponto que tem o maior valor de função objetivo. Então, vamos lá. Vou fazer isso. Bem, meu problema é de maximizar, e é por isso que eu vou atribuir valores arbitrários e crescentes para z, né? Então, minha função objetiva é 5x1 mais 2x2. Tudo bem. Primeira coisa que eu fiz foi substituir o valor de z igual a 4, né? Então, eu fiz z igual a 4 e fui avaliar. Se z igual a 4, então a função objetiva é 5x1 mais 2x2 igual a 4. Vamos desenhar a equação da reta. x1, vou atribuir aqui x1 igual a 0, x2 é 2, x2 igual a 4, x2 igual a 2. Substituindo x2 por 0, dá 5x1 igual a 4, então x1 igual a 4 quintos. Com isso eu tenho esses dois pares ordenados, 0, 2, 4 quintos, 0. Então o 0, 2 está aqui e o 4 quintos, 0 está aqui. Eu traço a reta que une esses dois pontos. Bem, com isso eu tenho aqui a curva de nível, né, a equação da reta da função objetivos no ponto z igual a 4. Qual é a questão agora? A questão é que eu vou, atribuir valores arbitrários crescentes. Então, eu vou aumentar o z. O z que era 4, agora eu vou aumentar o z para 16.